Oi, bom dia, como vocês estão? Vamos continuar hoje a leitura da coleção Encantada, A Gata Borralheira. Aliás, A Gata Borralheira da coleção Encantada, do Leonardo Arroyo. E a gente tinha chegado no conto do enforcado, o príncipe enforcado. Edmundo XXII era o poderosíssimo rei de um grande e rico país. Na capital do reino existia uma velha, tão velha, que já contava mais de 200 anos. Essa velha, tia Joana, como todos chamavam, vivia na floresta, numa casa em ruínas, tendo por única companhia um gato. Dizia que ela era adivinha ou bruxa, porque tudo quanto dizia dava certo. Nunca ia à cidade, salvo quando era chamada por alguém que quisesse saber do seu futuro. O rei Edmundo tinha um filho único, Roberto, herdeiro e sucessor do governo do país. Quando a sua Alteza completou 15 anos, a rainha-mãe, preocupada com seu futuro, querendo a todo custo saber o que lhe reserva o destino, mandou convidar a velha feiticeira para ir ao palácio. A velha, a princípio, não quis dizer o futuro que estava reservado ao príncipe, mas a rainha tanto lhe pediu que ela profetizou haver o príncipe Roberto de morrer enforcado. A rainha, desde esse dia, viveu em profundíssima tristeza. Roberto, notando que a sua querida mãe vivia sempre no quarto, chorando inconsolável, perguntou-lhe qual o motivo de que andava tão desesperada. A rainha nada lhe quis dizer, mas o jovem príncipe tanto insistiu que a pobre mãe não teve outro remédio a não ser revelar a causa da sua tristeza. O moço não ficou com medo do destino que lhe estava reservado. Pediu então, já que ele estava destinado àquela sorte, que os pais dessem licença para ir correr o mundo a fim de morrer em país estranho longe dos seus. O rei, só a muito custo, lhe concedeu licença pedida. Roberto aprontou-se para a viagem. À despedida, a rainha deu-lhe muito dinheiro. Começou o príncipe a correr o mundo. Depois de haver percorrido muitas cidades e reinos, foi ter a um pequeno povoado onde existia uma capelinha erguida no alto de um morro dedicado a São Miguel. O povo desse lugarejo era muito pobre, de modo que a igrejinha já se achava em péssimo estado. O príncipe Roberto, apiedando-se da miséria que estava a capela e as imagens, mandou consertar tudo à sua custa. Resolveu, então, demorar-se por algum tempo à frente dos operários administrando as obras. Concluídas que foram, o pintor disse que restara um pouco de tinta, pois não pintara o anjo mau, por lhe parecer que não valia a pena. O príncipe não concordou, ordenando que também pintasse a figura do diabo. Quando tudo ficou pronto e nada mais faltava, retirou-se da povoação, levando consigo a bênção do povo, que só assim vira sua capelinha restaurada. Roberto continuou a viagem. Um dia chegou à casa de uma velhinha na beira de uma estrada solitária, a quem pediu pousada por uma noite. A velha, que era uma bruxa muito má, concedeu-lhe a pousada pedida e mostrou-lhe o quarto onde ele deveria passar a noite. O príncipe, entrando no quarto, começou a contar o dinheiro que tinha no bolso. A feiticeira, que estava espreita pelo buraco da fechadura, ficou admirada de ver tanto dinheiro e correu à cidade dizendo que em sua casa havia um estrangeiro a lhe roubar toda a sua fortuna. A polícia, acompanhada de soldados bem armados, dirigiu-se para lá e prendeu o príncipe, conduzindo-o para a cadeia. Roberto ficou à espera do final do processo. Um dia soube que fora condenado à forca por ter roubado. Quis defender-se, mas nada conseguiu. Como era aquela sua sina, depressa resignou-se. Chegado o dia de ser executada a sentença, o príncipe Roberto seguiu o príncipe Roberto para a praça. Mas nada conseguiu, como era aquela sua sina, depressa resignou-se. Chegado o dia de ser executada a sentença, seguiu o príncipe Roberto para a praça. Nesse mesmo dia, São Miguel, que estava na capelinha, que o príncipe mandara reformar, virou-se para o diabo e disse: "Então agora está mais bonito?" "Estou", respondeu ele. "Sabes quem te mandou consertar?" "Sei, foi aquele honrado príncipe que há tempos passou por aqui. Pois fica sabendo que esse bom príncipe a esta hora está a caminho da forca. Está todo amarrado no meio de uma escolta, daqui a pouco estará morto. Vá defendê-lo." O diabo, obedecendo às ordens de São Miguel, montou num cavalo preto
Peraí que essa história tá interessante. E voou para a casa da velha que lhe apresentara a queixa contra Roberto. Lá chegando, conduziu a bruxa até o rei, a qual então confessou o seu crime, dizendo que o príncipe era inocente e tinha feito tudo aquilo com o fim de apoderar da riqueza do estrangeiro que lhe tinha pedido pousada. O rei, ciente do ocorrido, imediatamente lavou a ordem da soltura do príncipe. Entregou ao diabo rápido como o pensamento, foi à praça que estava levantada a forca, entregou a absolvição do príncipe. Já não era sem tempo, mas 2 segundos e o príncipe estaria morto. Roberto foi levado à presença do rei, que lhe perguntou a quem era e de onde vinha. O jovem contou-lhe que era filho do rei de um país muito distante dali. Saíra do reino porque sabia que a sua sina era morrer enforcado e não queria que isso acontecesse nos domínios de seu pai. O rei ficou tão penalizado com a história do jovem, obrigou a velha a restituir o dinheiro que roubara ao moço e mandou prendê-la. Assim que se viu livre e reembolsado do seu dinheiro, Roberto continuou a viagem. No meio do caminho, encontrou-se com um fidalgo montado num cavalo muito bonito e ricamente arreado. O cavalo perguntou-lhe para onde ia. O príncipe respondeu que estava correndo às terras e não sabia qual seu destino e nem podia dizer onde iria pernoitar. Ambos foram andando em direção à capelinha que o príncipe havia anos mandado reformar. Às vezes algumas grafias aqui estão diferentes porque eu estou lendo um livro. Esse livro é muito antigo. Olha aqui. Então, às vezes eu travo aqui porque bate com que eu não estou acostumada a ler mais. Né? Então, assim, dá uma estranheza. Porque são coisas que já mudaram, né? Então, peraí. E ambos foram andando em direção à capelinha que o príncipe havia anos mandara reformar. Durante a viagem, o príncipe contou ao cavaleiro a sua história, como se tinha livrado da forca, mas que tinha certeza de que morreria enforcado, porque era essa sua sina. O fidalgo então lhe disse: "E não sabe quem o salvou quase na hora da morte?" "Não", disse o príncipe, "pois saiba que fui eu. Eu sou a figura daquele diabo que o pintor não quis pintar por não valer a pena. Sabendo do embaraço que você se encontrava, vim ao seu encontro. Pode voltar para sua terra. Sua sina está desmanchada. Em seu lugar foi enforcada aquela bruxa que era feiticeira. O encanto está quebrado." Dizendo isso, o cavaleiro sumiu e foi para sua morada na capelinha. O príncipe, ao passar pela capelinha, pôs-se a rezar. Depois voltou para sua morada, né? Deve ser sua cidade. Depois voltou para sua cidade, onde encontrou os pais que receberam um grande contentamento. É porque tem um buraco aqui. Já o rei Edmundo sabia que a sina de seu filho estava desmanchada, porque Joana fora ao palácio contar a história do príncipe Roberto. A princesa dos cabelos de ouro. Não se sabe quantos séculos decorreram depois da história que nós vamos narrar. Nem pessoa alguma poderá dizê-lo. Sabe-se apenas por esse tempo que existia um reino das maravilhas onde vivia uma jovem tão linda que nada nesse mundo lhe podia ser comparado. Chamavam-na de princesa dos cabelos de ouro, porque os seus cabelos eram louros, tão louros que pareciam feitos dos raios do sol, e tão compridos e crespos que lhe chegavam aos pés. Seu nome era Mirtes. A princesa andava sempre com os cabelos soltos, tinha uma coroa de flores na cabeça e usava vestidos bordados de ouro, diamantes e pérolas. Quem a via apaixonava-se por sua formosura. Existia em Gabor, um país vizinho, um rei ainda moço solteiro chamado Frederico, que possuía extraordinária riqueza. Sabendo da existência da princesa dos cabelos de ouro, embora nunca a tivesse visto, ficou interessadíssimo, resolvendo enviar um embaixador para pedi-la em casamento. O embaixador chegou ao reino das maravilhas e entregou a mensagem à princesa. Mas ou porque esse dia não tivesse de bom humor ou aquela comitiva toda não lhe parecesse suficiente, o fato é que respondeu que agradecia muito ao rei Frederico tão alta distinção, mas que não pensava ainda em casar-se. Mirtes, muito sensata, sabia que uma moça não deve receber presentes de um rapaz, mas para que Frederico não tomasse essa recusa como ofensa, aceitou apenas uma almofada de alfinetes. O embaixador retirou-se da corte, muito triste, por não poder regressar com ela para Gabor.
Assim que ele chegou à cidade, todo mundo ficou decepcionado por não haver trazido a princesa dos cabelos de ouro. E o rei chorou ao ter conhecimento do resultado da embaixada. Ora, na corte havia um pajem de extraordinária beleza, tão lindo que era conhecido pelo apelido de Formoso. Formoso, estando uma vez a conversar em grupo onde se falava da volta do embaixador sem refletir no que dizia, assim se externou. Se o rei tivesse me enviado em embaixada a princesa dos cabelos de ouro, estou certo que a traria comigo. Ouvindo isto, logo foram contar ao rei. Saiba, vossa majestade, que o pajem se gaba de ser capaz de trazer a princesa dos cabelos de ouro, assim que vossa majestade o ordenar. Considere bem, vossa majestade, o seguinte: Formoso com isso quer ter a pretensão de ser mais belo do que o nosso rei, pensando que a princesa o visse, amá-lo-ia tanto que o acompanharia. O rei ficou desesperado, ouvindo tão pérfida intriga, e exclamou: Ai, esse pajem brinca com a minha desgraça. Pois bem, prendam-no na torre grande e que deixem-no lá até morrer de fome. Os soldados do rei foram à casa do Formoso, que já nem se lembrava mais do que dissera, e o arrastaram na prisão. O pobre rapaz só tinha um bocado de palha onde se deitar, e teria morrido de sede se não fosse uma pequena fonte que corria perto da torre onde estava preso. Um dia, em que já não podia suportar mais a situação, exclamou: De que se queixa o rei, meu senhor? Nunca fui infiel, nunca o ofendi. Por que estou preso, quase a morrer de fome? Frederico, por acaso, passava perto da torre. Quando ouviu a voz daquele que tanto estimara, parou, apesar dos avassalados que estavam ao lado do rei e que odiavam o Formoso, diz-lhe: Não lhe dê ouvidos, real majestade. Não sabe que o Formoso é um tratante? O rei respondeu: Deixe-me, quero ouvi-lo. Abriu a porta da prisão e chamou seu pajem favorito. De que se queixa o rei, meu senhor? Nunca fui infiel, nunca o ofendi. Por que estou preso, quase a morrer de fome? Formoso foi muito triste ajoelhar-se aos pés do rei, dizendo: Que vos fiz, senhor, para me tratar tão cruelmente? Você zombou de mim e do meu infortúnio, dizendo que se eu o houvesse enviado como embaixador, teria trazido a princesa consigo. É verdade, disse Formoso. Eu teria feito a princesa conhecer as qualidades de tão ilustre monarca. Estou persuadido de que ela não se recusaria em aceitar meu ilustre rei por esposo. Frederico achou que não tivera razão para ser tão cruel. Mandou que lhe tirassem os ferros e levou consigo, arrependido da injustiça que cometera. Depois de jantar em sua companhia, conduziu Formoso aos seus aposentos e lhe disse: Ainda quero que a princesa dos cabelos de ouro, e apesar da recusa não perdi a esperança de vir a casar-me com ela. Você quer ser meu embaixador? Senhor, respondeu o pajem, estou pronto para cumprir suas ordens. Se quiser, eu partirei imediatamente. Tão depressa? Não, disse o rei. Quero mandar preparar antes uma embaixada mais rica do que a primeira. Perdoe-me, majestade, mas não desejo levar comitiva alguma. Desejo apenas que me dê um bom cavalo e as cartas que devo entregar à princesa. Nesse mesmo dia, Formoso partiu sem pompa nem ruído, imaginando que meios empregaria para fazer Mirtes dar o sim. Certa manhã, passando por um prado espessíssimo, apeou o cavalo e sentou-se uma pedra à margem do rio que atravessava o campo. Admirava a beleza do lugar quando viu uma piaba pular fora da água e debater-se durante alguns segundos. O pobre peixinho estava para morrer quando Formoso apanhou, atirando-o de volta ao rio. Assim, a piaba se sentiu outra vez dentro da água, nadou rapidamente para longe da margem, voltando, porém, logo após para dizer: Formoso, agradeço-lhe muito o serviço que acaba de me prestar. Se não fosse você, estaria morta. Talvez algum dia eu lhe pague essa dívida. Disse isso e desapareceu. O pajem ficou admirado de ver um peixe falar, mas não se importou com o caso e seguiu viagem. No outro dia, viu um corvo perseguido por uma águia. O corvo voava de um lado para o outro, mas sempre perseguido. Estava prestes a ser alcançado pelo seu inimigo quando o rapaz que assistia àquela perseguição apanhou a espingarda e, fazendo pontaria, atirou matando a águia. Vendo-se livre, o corvo aproximou-se do seu salvador, dizendo: Formoso, você me livrou de uma morte certa. Se não fosse o seu socorro, eu estaria nas garras do meu perseguidor.
Nada valho, sou apenas um pobre corvo, mas talvez algum dia possa pagar-lhe essa dívida, porque eu não sou ingrato. Seguiu adiante e já havia caminhado muito quando ouviu uma coruja piando desesperadamente. O pajem monologou. Eis uma coruja que está piando demais. O pajem, né? Não foi o padre. Com certeza caiu em algum laço que os caçadores armaram. Caminhou na direção de onde vinham os pios e viu uma grande coruja presa numa armadilha colocada no galho de uma árvore. Tirou a bainha de uma faca e cortou o barbante que a prendia. Formoso, sou uma coruja que para nada presta, mas algum dia, se você precisar de mim, eu estarei pronta para servi-lo. Foram essas 3 aventuras mais importantes do jovem pajem Formoso no trajeto de Gabor ao palácio do Rei das Maravilhas, onde residia Mirtes, a linda princesa dos cabelos de ouro. Formoso tinha pressa de chegar ao reino da princesa dos cabelos de ouro para cumprir a sua missão, pois dias depois da sua última aventura chegava à capital, 2 dias depois. Pediu que lhe indicassem onde ficava o palácio. Em resposta, disseram-lhe: siga por esta rua em frente. Quando chegar ao fim, encontrará uma praça muito grande que tem um chafariz de mármore que jorra leite para os pobres. Em frente a esse chafariz fica um palácio muito bonito. É aí que mora a princesa Mirtes. O pajem seguiu pela rua que lhe indicaram, ficando maravilhado ao chegar em frente do edifício. Nunca vira, nem mesmo imaginara em sonho um palácio tão rico. Era um grande castelo de mármore cor-de-rosa, com portas e portais de ouro maciço. Ao redor, via-se um gradil de prata ricamente lavrado. Vestiu-se com a melhor roupa que tinha, dirigiu-se ao palácio, levando consigo um cachorrinho que comprara à entrada de um bosque. Apresentou-se aos guardas do palácio e da princesa, dizendo-lhes o que queria. Os soldados simpatizaram tanto com ele que deixaram-no passar. Lacaios foram visitar a princesa, de que Formoso, o pajem de um rei vizinho, desejava uma audiência. Mirtes, ao ouvir o nome do pajem, disse: Formoso é um nome que significa alguma coisa. Não foi à toa que lhe deram esse nome. Aposto que é um pajem bonito e que vai me agradar. É verdade, princesa, disseram as damas de honra. É um rapaz de beleza extraordinária. Nós o vimos através das persianas e ficamos tão admiradas com a sua beleza que não saímos da janela enquanto ele falava com os guardas do palácio. Mirtes mandou então buscar o seu vestido mais rico e, depois de desatar os seus cabelos louros da cor do sol, foi tentar-se no trono dizendo: Quero ouvir a mensagem que traz esse tão belo emissário ao meu reino. Conduziram Formoso à sala das audiências. Ele, ao entrar, vendo a linda princesa, ficou tão admirado que perdeu a voz. Recobrando aos poucos a coragem, adiantou-se e comunicou à princesa o fim de sua embaixada. Formoso respondeu a ela todas as razões que me dá para casar. Formoso, respondeu ela, todas as razões que dá para casar-me com seu rei são muito boas, e eu as aceitaria de bom grado, se não fosse o seguinte: há um mês, ao banhar-me no rio, sem saber como, por descuido, talvez, o anel que eu trazia no dedo, com um enorme brilhante, caiu na água. Esse anel representa para mim mais do que o meu próprio trono. Fiz um juramento de não aceitar proposta alguma de casamento se o embaixador que para isso viesse ter comigo não trouxesse o meu anel. Veja, portanto, o que lhe compete fazer. E não há nada neste mundo que me faça mudar de resolução. Formoso ficou admirado de ouvir tal juramento. Retirou-se muito triste, sem saber o que fazer. Mas o seu cachorrinho, que chamava Sultão, lhe disse: Meu senhor, não se desespere assim da sua fortuna. Você tem sido muito bom para não ser feliz. Vamos amanhã cedinho à beira do rio. Formoso afagou o animalzinho e nada respondeu. Você me salvou a vida à beira de um rio muito longe daqui. Prometi pagar essa dívida. Aqui está o anel da princesa dos cabelos de ouro. Sultão, assim que rompeu o dia, tanto gritou, tanto latiu, que acordou e lhe disse: Meu amo, vamos até o rio. O rapaz levantou-se e caminhou maquinalmente para a margem do rio. Passeava muito triste, pensando como satisfazer a vontade da princesa, e já calculando o dia de sua partida, quando ouviu uma voz que dizia: Formoso, Formoso! Olhou-se para todos os lados e não viu pessoa alguma. Pensou que fora uma ilusão e já andando, quando ouviu de novo: Formoso, Formoso! Quem me chama? Perguntou. Imediatamente apareceu a piaba que lhe disse: Você me salvou a vida à beira de um rio muito longe daqui. Prometi pagar essa dívida. Aqui está o anel da princesa dos cabelos de ouro. O pajem abaixou-se e apanhou o anel. Em vez de voltar para casa, dirigiu-se diretamente ao palácio da princesa. Disseram à princesa que o jovem pajem pedia para lhe falar. Coitado! O pobre rapaz, disse ela, veio despedir-se de mim, pois viu que o que eu quero é impossível, e vai dizer isso ao seu rei.
fizeram entrar um pajem. Princesa, aqui está o anel, e portanto cumprida a sua ordem. Quer agora receber o meu rei por esposo? Quando Mirtes viu o anel, ficou tão admirada que pensava sonhar. De fato é preciso que você seja protegido por alguma fada, porque sozinho não acharia essa joia. Princesa, eu não conheço nenhuma fada, porém, o desejo que tenho de obedecer é grande. Já que você tem tanta vontade de me servir, faça-me outro favor, senão eu não me casarei com seu rei. Há um príncipe vizinho do meu reino que quer se casar comigo. Fez-me sabedora disso por meio de ameaças terríveis. E se eu não me casar com ele, ele desgraçará o meu reino. Nossa, era uns livros, né, que tinha muita coisa assim, uma coisa pesada, né, assim, os nomes, né, mas tudo bem, é só uma palavra, né? Assim, qualquer dos meus vassalos que entrar no seu país será logo morto e comido por ele. Esse príncipe é o gigante Baltazar, tão alto como a mais alta torre. Quando vai à caça, serve-se de canhões como se fossem pistolas. E o meu maior inimigo, portanto, se você quiser que eu me case com seu rei, vença o primeiro. Formoso amedrontou-se ao ouvir tanta coisa de um gigante, ainda mais quando a princesa pediu-lhe que vencesse. Ficou muito tempo pensativo e depois disse: Pois bem, eu vou lutar com Baltazar. Com certeza morrerei, serei porém um herói. Arranjou as armas que tinha e partiu em direção ao palácio do gigante. Todos os que encontrava no caminho aconselhavam-no a desistir da empresa. Tanto falaram do gigante, contaram tantos horrores que Formoso já estava desanimado. Nisso, o cachorrinho disse: Meu amo, vá sem susto. Eu mordo seus calcanhares e quando o gigante se abaixar para ver o que é, meta-lhe a espada. Enfim, chegou perto do palácio de Baltazar. Começou a ouvir um estrondo que mais parecia trovoada. Era o gigante que aparecia mais alto do que as árvores. Onde está o homenzinho que quer brigar? Aqui estou eu, aqui estou para com a minha espada quebrar os seus dentes. Quando Baltazar ouviu aquilo, olhou para todos os lados e viu o pajem mais baixo que as suas pernas. Arremessou com fúria uma espadeirada que teria esmagado. Formoso nessa ocasião, se não tivesse aparecido um corvo com o bico que feriu a vista do gigante. Ao sentir dor, começou a bater o torto e a direito sem nada atingir. Formoso começou a ferir as pernas do gigante cada vez mais se enfurecia. Tanto sangue perdeu o gigante que ao final caiu por terra. Formoso, aproveitando essa oportunidade, amarrou-lhe e levou o corpo à princesa. O corvo, que se empoleirava numa árvore, assim viu o gigante vencido, dirigiu-se ao pajem com essas palavras: Não me esqueci do auxílio que você me prestou ao tempo, salvando-me das garras de uma águia. Não se lembra, Formoso? Agora estamos pagos. Formoso montou a cavalo e voltou para o palácio. Assim que o pajem entrou na cidade, o povo começou a gritar: Venham ver o bravo Formoso que venceu o gigante Baltazar. A princesa, ouvindo aquela enorme gritaria, pensou que lhe vinham comunicar a morte do pajem. Ficou admiradíssima ao saber que o pajem trazia contigo o corpo do gigante. Formoso lhe disse: Agora, princesa, nada lhe resta se não consentir em desposar o meu amo, poderoso rei Frederico, já que o seu inimigo está morto. Concertei em ser a esposa de seu rei, intérprete do corajoso pajem. Para isso é preciso, no entanto, que me preste um último serviço. Desde já, previno-o de que é o mais arriscado de todos. Você aceita? Ou prefere dizer que ao seu rei que nada conseguiu? Princesa, já que comecei, irei até o fim, disse Formoso. Fale que estou ao seu serviço. Consentirei em casar-me com o rei Frederico se você me trouxer um pouco de água da Gruta Tenebrosa. E nessa gruta que fica perto daqui, com 10 léguas de circunferência. Sua entrada está guardada por 2 dragões que impedem a aproximação de qualquer mortal, deitando fogo pela boca e pelos olhos. Quando se desce a gruta, vê-se a 200 passos um único buraco, que é ao mesmo tempo entrada e saída. Esse buraco está cheio de serpentes, cobras, lacrais, em suma, todas as espécies de bichos venenosos. No fundo dele é que está a fonte da beleza e da saúde. Essa é a água que eu quero. Quem se lavar nela, se é velho fica moço, se é doente são, se é feio torna-se bonito, se é bonito torna-se lindo como os amores. Compreende, Formoso, que não posso deixar o meu rei levar essa água? Vá, traga-me um frasco cheio.
A princesa disse o pajem, é tão bela que esta água ser-lhe-á inútil. No entanto, seja feita a sua vontade. Irei buscar o que deseja, embora na certeza de não voltar. A princesa dos cabelos de ouro não mudou sua resolução e o pajem partiu no dia seguinte em direção à gruta. Sabendo da incumbência que lhe fora confiada com toda a gente, dizia: é pena que um moço tão bonito, tão amável, vá à fonte dos dragões. Nem que fossem 1000 soldados, cada qual mais valente, lá ficariam quanto mais ele que vai só. Por que anda a princesa a pedir coisas impossíveis? O pajem, entretanto, caminhava sempre. Chegando ao alto de uma montanha, sentou-se para descansar. Deixou o cavalo pastando o sultão e Sultão pôs-se a perseguir alguns pássaros. Formoso sabia que a gruta era ali perto e olhava para ver se distinguia alguma coisa. Descobriu afinal um rochedo, negro como carvão, de onde saía fumaça. Após 2 minutos, viu um dragão que deitava fogo pelas goelas, com o corpo manchado de preto e amarelo, e uma grande cauda que se enroscava numa infinidade de voltas. O cachorrinho latiu assim que avistou tão horrendo bicho e não sabia onde se esconder. Tal foi o medo que se apoderou dele. O pajem, estando disposto a morrer, apanhou a garrafa que a princesa lhe dera para encher. Com a outra mão, segurou a espada e dirigiu-se para a entrada da gruta, dizendo ao cãozinho: tudo está acabado para mim. Nunca poderei apanhar essa água guardada por 2 dragões. Quando eu morrer, meu leal sultão encha a garrafa com meu sangue e leve a princesa para que ela veja o quanto custou seu capricho. Volte em seguida para o reino do nosso Senhor. Conte-lhe a minha desgraça. Havia apenas acabado de proferir tais palavras quando ouviu: Formoso, Formoso. Quem me chama? Indagou. Olhando em torno, viu o galho de uma árvore e uma coruja e lhe disse: há tempo você me livrou de um laço que os caçadores tinham me armado. Salvou minha vida. Quero pagar-lhe essa dívida. Dê-me a garrafa que eu irei buscar a água da fonte da beleza da saúde. Formoso, em menos de um quarto de hora, viu a coruja de volta com o vaso cheio. Montou a cavalo e apressadamente cavalgou para o palácio da princesa, a quem apresentou a garrafa. Diante disso, a princesa deu ordens para que se preparasse tudo para sua viagem. No entanto, ela achava Formoso cada vez mais amável e dizia: se você quisesse, eu o teria feito rei e não precisaríamos partir do nosso reino. Ele, porém, respondia: nem por todos os reinos da terra eu seria capaz de trair o meu amo. Depois de alguns dias de viagem, a comitiva chegou à grande cidade do rei Frederico, que, sabendo da vinda da princesa dos cabelos de ouro, foi ao seu encontro, levando os mais belos e ricos presentes do mundo. Semanas após, casou-se o rei com a princesa. Essa, entretanto, que amava Formoso do fundo do seu coração, só estava satisfeita quando via, e via sempre a louvá-lo. Então, eu não seria sua esposa, Frederico, se não fosse Formoso, que fez coisas impossíveis. Por minha causa, você deve ser-lhe grato. Se não fosse a sua intrepidez, não possuiria a água da beleza, por meio qual nunca envelhecerei e serei eternamente bela. Os intrigantes que ouviram a rainha disseram ao rei: Vossa Real Majestade não é ciumento e tem, contudo, bastantes motivos para o ser. A rainha gosta tanto de Formoso que não come no dia em que não vê. Elogia-o a todo momento. Diz que lhe deve muitas obrigações. Na verdade, vocês têm razão. Prendam-no na torre com ferro nos pés e nas mãos. Os intrigantes e invejosos, que não viam com bons olhos as atenções e honras que os soberanos prestavam a Formoso, apressaram-se em cumprir a ordem real. Encarcerado nos últimos subterrâneos da torre, Formoso vivia isolado, esquecido, exceto pelo carcereiro, que assim mesmo lhe dava apenas pão seco para água numa caneca de ferro. Seco e água numa caneca de ferro. Todavia, Sultão, seu fiel cão, não o abandonou. Todos os dias ia visitá-lo e contava-lhe as novidades ocorridas no palácio. Quando a princesa soube da desgraça que recaíra sobre o pajem, lançou-se aos pés do rei, pedindo perdão do corajoso mancebo. Frederico, porém, enfurecido pela estima que sua mulher tinha pelo pajem, maltratava cada vez mais o pobre moço. Torturado pelos ciúmes, julgando que não era bonito, a ponto de não saber fazer-se amar pela esposa, o rei resolveu lavar o rosto com a preciosa água da fonte da beleza. Aconteceu, porém, que uma das criadas, ao espanar, certa vez o lavatório, desastradamente atirara a garrafa no chão, quebrando-a. Amedrontada, foi aos aposentos do rei Frederico e apanhou uma garrafa que, em tudo semelhante a quebrar, e substituiu-a. A água que essa outra encerrava tinha particularidade de matar a pessoa que lavasse o rosto com ela. Frederico não sabia da troca feita pela criada e lavou-se na água. Morreu pouco depois. O cãozinho, assim que soube da morte do rei, chegou perto da rainha e lhe disse: Linda rainha,
rainha, não se esqueça do pobre Formoso. A rainha, lembrando-se das penas e maldades que por sua causa o pajem sofrera, correu à torre e com suas próprias mãos tirou os ferros que torturavam o pajem. Depois, colocando-lhe uma coroa de ouro sobre a cabeça e um manto real nos ombros, exclamou: venha, amável Formoso, faça-o rei, tomo-o para o meu esposo. O pássaro que fazia dormir. Era filho de pais ricos. Desde a infância, vivia no meio de um grande esplendor, só usando roupas de seda, veludo e rendas finas. Dormia em berços riquíssimos e luxuosos. Tinha à sua disposição toda sorte de brinquedos. Aos 8 anos, Sebastião, assim se chamava nosso herói, começou a frequentar bons colégios e aprender com professores célebres. Certa manhã, resolveu sair de casa com bastante dinheiro nos bolsos para correr terras. Depois de viajar algum tempo, chegou a uma cidade onde estavam fazendo leilão de um pássaro que todo mundo desejava comprar. Como se perguntasse qual a razão, porque uma simples ave despertava tanto interesse, disseram-lhe que a mesma possuía o dom de fazer adormecer a todos que o ouviam cantar. Em vista disso, o moço lançou elevada quantia e ficou com o pássaro. Perseguindo viagem, chegou a outra cidade onde estavam vendendo um besouro por elevadíssimo preço. Qual é a preciosidade desse besouro para se pedir tanto por ele? Indagou Sebastião. É que ele faz tudo quanto a gente manda. O moço arrematou o besouro e seguiu adiante. Chegando em outro país, viu que toda a gente oferecia grandes somas por um ratinho. Igualmente ficou sabendo que o animalzinho fazia tudo quanto lhe mandavam. O rapaz arrematou o ratinho e levou-o consigo. Depois de muitas semanas de viagem, chegou por fim a um reino onde viu grande multidão. Vou ler de novo aqui rapidinho que eu perdi. Qual a preciosidade desse besouro para se pedir tanto por ele? Indagou Sebastião. É que ele faz tudo quanto a gente manda. O moço arrematou o besouro e seguiu adiante. Chegando em outro país, viu que toda a gente oferecia grandes somas por um ratinho. Igualmente ficou sabendo que o animalzinho fazia tudo que lhe mandavam. O rapaz arrematou o ratinho e levou consigo. Depois de muitas semanas de viagem, chegou por fim a um reino onde viu uma grande multidão fazendo caretas em frente à janela, onde estava a princesa Carlota, filha do rei. Perguntando o que significava tudo aquilo, responderam-lhe que procurava fazer a princesa rir e explicaram-lhe que ela, desde que nascera, nunca rira e que se casaria com quem a fizesse rir, segundo a promessa do rei. Agora, mestre rato, vá buscar água para o cavalo, você, besouro, traga capim. Sem se importar com aquela gente, Sebastião dirigiu-se para debaixo das árvores que ficavam em frente ao palácio. Apeou-se do cavalo, pendurou na gaiola o pássaro num galho. Ia sentar-se para descansar quando dirigiu os animais, dizendo: agora, mestre rato, vá buscar água para o cavalo e você, besouro, traga o capim. Os dois bichinhos fizeram o que Sebastião ordenara. À vista disso, a princesa soltou uma gostosa gargalhada. O rei, admirado, perguntou à filha que tinha sido o autor daquele assombro. Foi aquele homem, disse a princesinha, que está sentado embaixo da árvore com uma gaiola e outros bichos mais. Sua majestade imediatamente ordenou-lhe Sebastião. Fosse à sua presença e comunicou-lhe que tinha de casar com a princesa. O moço ficou espantado, mas como sabia que a vontade do rei tinha de ser cumprida, obedeceu. No dia do casamento, ou por acanhamento, por qualquer outra circunstância, não deu o nosso herói muita atenção à princesa, que por despeito foi dizer ao rei que estava enganada, que não fora aquele, sim outro homem que a fizera rir. Foi anulado o casamento com Sebastião e em seguida contratado com outro. No dia do casamento, o moço que tinha voltado para debaixo da árvore falou para o passarinho. Cante, roxinou. O pássaro abriu o bico e todos do palácio ferraram no sono. O rapaz dirigiu-se ao besouro. Agora, vá ao quarto dos noivos, desarrume tudo e faça lá dentro uma atrapalhada. O besouro cumpriu sua obrigação, melhor do que se pôde imaginar. No outro dia, quando a princesa viu aquela desordem, ficou muito contrariada e foi queixar-se ao rei. Aquele não era o homem que ela supunha. Queria desmanchar o casamento. O rei ficou aborrecido e disse-lhe: o que esperas de mim? Disse-lhe que esperasse mais alguns dias para ver. Na noite seguinte, depois de todos novamente dormirem com o canto mavioso do pássaro, Sebastião mandou o rato desmanchar tudo quanto houvesse no quarto da princesa. O rato fez ainda melhor que o besouro, pôs tudo numa desordem incrível. Carlota, a princesa, ao acordar, vendo tudo aquilo, foi dizer ao pai que não havia mais dúvida e que seu primeiro marido era o verdadeiro. E assim, novamente juntos, vieram felicíssimos, tornando a princesa, desde então, a mais graciosa e sorridente do reino.
Maria Nunes Guimarães. Tia Nezica. Esse livro é feio dela. Esse livro foi composto e impresso nas oficinas da Indústria Gráfica Siqueira para a editora LEP em 1961. Esse livro é de 1961. E agora eu tô vendo aqui um monte de assinatura e percebendo que inclusive é uma assinatura que a pessoa estava tentando aprender a escrever. Que coisa mais linda. Maria Nunes Guimarães, minha tia-avó, Nenzica. Sabia que eu tinha achado esse livro, eu não lembrava onde. Mas eu lembro que era numa lixeira. E eu agora me recordei, era numa lixeira em frente à casa dela, que minha avó morava lá, perto, era tudo numa rua. Ixi, muitos anos atrás. Tesateia, tia Nenzica. Tchau, gente.